reunidos mais uma vez para ler artigos muito próprios e interessantes para nós, para nossa família e para o Brasil como um todo, né? Então, hoje vamos ler um comentário do Ryan McKen, que tem o título de As Famílias são a Chave para a Construção de Alternativas ao Estado. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Libertários falam muito sobre a necessidade de enfraquecer e até abolir o Estado. E com razão. Mas uma parte necessária da oposição ao Estado é o fortalecimento de outras instituições que possam desafiar o poder estatal e oferecer alternativas ao aparato estatal. Ou seja, se quisermos minar o Estado de forma significativa, é necessário incentivar, desenvolver e sustentar instituições não estatais robustas, como igrejas, famílias e mercados privados. Essas são as instituições do que os antigos liberais clássicos chamavam de sociedade civil. Talvez a mais importante dessas instituições seja a família. Entre todas as instituições humanas, a família é, de longe, a mais, abre aspas, natural, fecha aspas, no sentido de que sempre existiu onde quer que existam seres humanos. Ela é fundamental para a experiência humana de um modo que o Estado jamais foi e jamais poderá ser. O Estado, afinal, não é natural sem necessário. Só existiu em certos períodos e lugares. Ainda assim, quando e onde o Estado existe, ele busca enfraquecer e substituir todas as outras instituições. Durante a ascensão do Estado moderno na Europa, isso certamente foi verdade, pois agentes estatais trabalharam para tomar o controle das igrejas, suplantar a nobreza e abolir a independência de entidades municipais e regionais. De modo semelhante, o Estado tem buscado suplantar a família. Ele faz isso por meio de uma miríade de estratégias, incluindo escolarização estatal, serviço militar obrigatório, o estado de bem-estar social e impostos sobre a herança. As famílias sempre representaram uma ameaça ao poder estatal, porque frequentemente atraem a lealdade dos indivíduos para fora das instituições estatais e porque podem ser fundamentais a oferecer estabilidade econômica e social às pessoas. Nesse esforço de destruir a família, o Estado tem sido cada vez mais bem-sucedido nos últimos séculos. Embora a família ainda exista hoje, ela o faz em uma condição muito enfraquecida. Isso tem implicações para todas as outras instituições da sociedade civil também. Pesquisas nas últimas décadas mostram que casais casados com filhos, isto é, famílias intactas, são fundamentais para a sustentabilidade de instituições religiosas, organizações de caridade, práticas de voluntariado, estabilidade de bairros e para instituições sociais locais que formam o tecido de comunidades estáveis. O declínio da família, que tem sido acentuado desde a década de 1960, tem sido um fator chave no declínio dessas outras instituições também. Em outras palavras, a demografia familiar tem sido um fator crítico à medida que as taxas de casamento e de natalidade diminuíram. A sociedade civil entrou em declínio e o poder do Estado cresceu. De fato, do ponto de vista do Estado, a composição demográfica ideal da sociedade provavelmente é aquela composta por pais solteiros, criando um pequeno número de filhos em lares irreligiosos. Esses tipos de famílias fragilizadas demonstram ser menos engajadas civicamente, mais frágeis,
mais móveis, menos prósperas economicamente e menos ligadas às instituições religiosas. Tudo isso ajuda a garantir laços sociais fracos, combinados com uma dependência perene do Estado. O comentário agora, ele se apoia, ou ele está argumentando, famílias são mais ativas na construção da sociedade civil. Essa é a demonstração. A sociedade civil sempre foi muito mais do que as instituições de mercado que existem dentro dela. Uma sociedade funcional é composta por inúmeras redes sociais informais entre instituições, dentro de bairros e dentro das próprias famílias. Sem isso, não pode haver sociedade de alta confiança, e o resultado são níveis mais altos de isolamento social, criminalidade e pobreza. Além disso, as habilidades sociais e lealdades centrais para a preservação da sociedade civil também precisam ser transmitidas aos futuros participantes. Por muitos anos, alguns cientistas sociais defenderam a teoria de que membros de famílias estáveis seriam menos sociáveis e menos inclinados ao engajamento cívico. As evidências em sentido contrário, porém, continuam a se acumular. E livros populares como Bowling Alone, de Robert Putnam, demonstram aquilo que há muito tempo já era óbvio para muitos. O abandono dos antigos padrões de casamento e criação de filhos levou a um aumento no isolamento social. Pais casados são frequentemente o grupo-chave essencial para manter essas redes e instituições. Por exemplo, em um estudo de 2010, Richard Caputo constatou que as famílias desempenham um papel importante na transmissão de comportamentos pró-sociedade civil, de forma horizontal, por meio de interações com outros adultos na comunidade e por meio de atividades feitas nas igrejas, que reforçam e ajudam a espalhar a cultura cívica e verticalmente, à medida que os pais socializam seus filhos. Foi mostrado que pessoas casadas participam mais de atividades voluntárias do que pessoas não casadas, devido a, principalmente, um maior número de oportunidades para fazer essas atividades provenientes das escolas dos filhos e outros espaços. Foi constatado que o voluntário mais comum é o pai e ou mãe com filhos, especialmente em idade escolar, vivendo na mesma casa. Engajamento cívico pode significar muitas coisas, mas constatou-se que pessoas casadas são especialmente ativas em formas de engajamento cívico não ativista, como campanhas comunitárias de arrecadação de fundos, apoio a negócios locais e doação de tempo para organizações não políticas. Caputo observa que mais de um quarto das pessoas casadas eram voluntárias não ativistas, quase o dobro das pessoas separadas, viúvas ou divorciadas, e das pessoas que nunca se casaram. Em contraste, pessoas não casadas tendem a se envolver mais em atividades políticas, como o trabalho voluntário para um partido político. Além disso, um estudo australiano concluiu que, abre aspas, os pais parecem desempenhar um papel essencial ao fornecer um caminho para a participação cívica e ao incentivar nossos jovens participantes a se envolver, ainda mais do que uma experiência escolar positiva ou amizades com colegas. Os dados que apresentamos enfraquecem a ideia de que famílias fortes não contribuem para a sociedade civil, e sugerem, ao contrário, que laços fortes formados dentro da família podem gerar vínculos fora dela. Grande parte da contribuição de casais casados com filhos, nesse aspecto, pode ser descrita como acidental, ou seja, como observa Caputo,
O processo de criar e educar crianças tende simplesmente a lançar as famílias em papéis mais sociais e interconectados dentro da comunidade. Além disso, casais casados com filhos tendem a se mudar menos, contribuindo assim para bairros e comunidades mais estáveis. Para começar, pais casados permanecem juntos por mais tempo do que casais que coabitam sem casamento formal. A longevidade relativa dos pais casados gera mais estabilidade na vida doméstica das crianças. Mesmo quando ajustados por renda, altos níveis de mobilidade residencial estão associados a resultados negativos, incluindo tentativas de suicídio, criminalidade, distúrbios psiquiátricos, abuso de drogas e mortalidade por causas não naturais. Além disso, um estudo realizado para o Departamento de Habitação e Serviços Humanos dos Estados Unidos constatou que, abre aspas, o dobro de famílias monoparentais se mudou quando comparadas às famílias com 2 pais, 26% e 13%, respectivamente, fecha aspas. A presença de filhos frequentemente encoraja os pais casados a evitar até mesmo mudanças de curta distância. Os pais podem estar instintivamente concluindo aquilo que outras pesquisas já demonstraram, a saber que mudanças frequentes provocam rupturas na vida da criança e se correlacionam com resultados sociais negativos. Agora, relação entre famílias e religião. Assim como as famílias, as instituições religiosas, ao menos no Ocidente, têm oferecido concorrência às instituições estatais e têm sido centrais para a independência da sociedade civil. O principal alicerce das instituições religiosas tem sido famílias com pais casados. Por exemplo, uma parcela significativamente maior de pessoas casadas frequenta serviços religiosos em comparação com adultos que nunca se casaram ou são separados, divorciados. Isso se intensifica quando entram crianças na equação. Um número considerável de estudos mostra uma sobreposição considerável, em termos de comportamento e estilo de vida, entre pessoas religiosas e casadas. Isso ocorre pois pessoas casadas tendem a ser religiosas e vice-versa, como resumido por Hannah Searich. Além disso, abre aspas, além disso, pessoas casadas são, de modo geral, mais propensas a serem religiosas e permanecerem religiosas. Tanto a religião quanto o casamento possuem benefícios comprováveis. Pesquisas mostram que pessoas ativamente religiosas tendem a ser mais felizes, mais engajadas civicamente, a participar de mais comunidades, a relatar certos benefícios de saúde e a envolver-se mais em ações de filantropia. O casamento traz benefícios para os casais individualmente e para seus filhos, mas também é fundamental para criar estabilidade econômica. Pesquisadores descobriram que crianças que crescem em lares monoparentais têm maior probabilidade de se afastar de sua religião e menor probabilidade de frequentar serviços religiosos. À medida que essas crianças observam a ruptura do casamento de seus pais, tornam-se menos propensas a serem religiosas ao crescer e mais propensas a não se casar ou a ter um casamento instável. Há aqui um ciclo de retroalimentação. Embora casamento e criação de filhos levem a maior engajamento cívico, grande parte desse engajamento envolve trabalho voluntário para instituições religiosas e organizações de caridade relacionadas. Isso, por sua vez, incentiva o engajamento mais profundo e contínuo entre pessoas casadas e suas instituições religiosas de modo geral. Os dados também mostram que aquelas pessoas que frequentam serviços religiosos regularmente têm a se casar
tendem a se casar com maior frequência e apresentam taxas de divórcio muito menores. Isso leva a casamentos mais duradouros, o que, por sua vez, resulta em mais voluntariado e maior envolvimento comunitário, e assim sucessivamente. Visões políticas de pessoas religiosas e pessoas casadas. O aumento do engajamento cívico não político entre pessoas casadas provavelmente reflete uma inclinação ideológica mais cética em relação ao poder estatal. Em sua pesquisa sobre a frequência a serviços religiosos, Ryan Berg conclui que, abre aspas, praticamente não há religião liberalizante nos Estados Unidos. Quanto mais as pessoas frequentam a igreja, abre parênteses, a igreja, fecha parênteses, menos liberais elas são. Abre aspas, liberal nesse contexto significa esquerdista, progressista ou social-democrata. Aí ele mostra um gráfico aqui, tendência a ser religioso e ideologia política, né? Sim. Então, muito liberal, 22% que nunca foram aí na igreja. Ele tem um gráfico interessante aí para depois ser analisado. Então, aquele no índice, aquele gráfico que mostra a frequência de cima para baixo, nunca, raramente, anualmente, mensalmente, semanalmente, mais de uma vez por semana, com que as pessoas frequentam igrejas e a ideologia delas. Vermelho igual a muito conservador, laranja conservador, cinza moderado, azul claro de esquerda progressista, azul escuro igual a muito de esquerda / progressista. Note que o percentual da população que é conservadora aumenta com o aumento da frequência à igreja. Então, a gente olhando de baixo para cima, a gente vai vendo que vai aumentando, como se fosse fazendo uma pirâmide mesmo, assim, né? Sim. E eles fizeram... Aí é o contrário, né? Os conservadores sendo vermelhos e os não conservadores sendo azuis. Entre aqueles que frequentam semanalmente ou mais do que semanalmente, não mais do que 16% se identificam como liberais, entre aspas, ou muito liberais, entre aspas. Quase 60% dos que frequentam serviços religiosos mais de uma vez por semana se identificam como conservadores ou muito conservadores, entre aspas. Essa correlação é tão sólida que se mantém mesmo quando atravessa categorias raciais. O que esses conservadores acreditam? Bem, para os nossos propósitos aqui, isto é, ao considerar a família como uma instituição não estatal, uma pesquisa de Pew Research Center de 2021 mostra que pessoas que se identificam como conservadoras tendem a concordar de forma esmagadora com as afirmações. Abre aspas. O governo é quase sempre ineficiente e gasta muito. Fecha aspas. E, abre aspas, o governo está fazendo coisas demais. Fecha aspas. Em contraste, ocorre o oposto entre aqueles que se identificam como, abre aspas, liberais, fecha aspas, que tendem majoritariamente a discordar de que os governos sejam excessivamente gastadores ou poderosos. Ao mesmo tempo, pessoas casadas tendem com mais frequência a se identificar como conservadoras. Isso leva ao chamado gap do casamento, no qual há uma diferença significativa entre as visões políticas de pessoas solteiras e casadas, especialmente entre as mulheres. Mulheres solteiras tendem a se inclinar muito mais para a esquerda, em comparação com mulheres casadas, e a sustentar uma visão muito mais positiva de um Estado ativista. É fácil compreender porque estados e seus agentes há tanto tempo procuram enfraquecer as famílias e instituições relacionadas. Sem famílias fortes no centro da sociedade civil, muitas outras instituições não estatais também se enfraquecem.
e instituições estatais, como escolas públicas e programas de assistência social, tornam-se muito mais centrais na vida de muitas pessoas. Uma dimensão adicional a isso pode ser encontrada na forma como os conservadores tendem a relatar uma maior, abre aspas, qualidade do relacionamento, fecha aspas. Ver Troy L. Fungermeyer, Scott M. Stanley, Kyla Knopp, Galena K. Rhodes, abre aspas, identificação com partidos políticos e qualidade dos relacionamentos amorosos, fecha aspas. Couple Family Cycle 25, número 9, junho de 2020. Então, esse artigo foi originalmente publicado no Mises Institute. E aí agora seria interessante, já que acabou a leitura, a gente fazer um comentário aí do texto para ver o que mais chamou a atenção de vocês. A gente procurar, assim, ser breve, o que foi mais interessante. Assim, posso começar? Ou que alguém quer começar? Gu, eu só queria fazer um comentário antes da gente, só daqui que eu não fiz na hora da sua leitura da tabela. Lembrando que nos Estados Unidos, o azul, né, são os democratas, né, e os vermelhos são os republicanos, que tendem à direita, né? Certo. Então, eu acho que isso mostra um pouquinho aqui as cores da tabela. E liberal, em inglês, né, que são esquerdistas, é diferente do nosso liberalismo, né? O nosso liberalismo é só nos Estados Unidos que liberal é esquerda. Liberal, né, o liberalismo nosso vem de Mises, Escola Austríaca de Economia, né? Hayek, Mises é outra vertente, não tem nada a ver com o liberal do americano, que é o esquerdista americano. Só esse comentário. Vai lá, Gu. Muito bom. Pontuado, porque nós já lemos, né, Rafa, um livro aí a respeito do liberalismo e isso já tem uma certa tendência, vamos dizer assim, de fazer uma certa confusão. Então, a hora que a gente lê o texto, para quem lê o texto mais em português e mais na linha do liberalismo econômico mesmo, que é da escola austríaca, a gente tem uma interpretação que liberal não está atrelado com... Está mais atrelado com o conservador do que o não conservador, né? E aí foi muito bem pontuado isso que você colocou, das cores que estão relacionadas aos partidos norte-americanos, né? E também o significado aí que o Partido Liberal está mais atrelado ao não conservador. Muito bom. E aí depois, que no momento que eu estava lendo aqui, parecia que estava indo meio contra o que eu estava acostumado a ler, né? Então, muito bom. Vamos lá. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa parte aqui que falou das mulheres, que as mulheres que não são casadas, assim, nós estamos partindo do princípio que esse texto se baseou em fatos, né? E não em opiniões, e são dados estatísticos, né? Então nós vamos partir do princípio que esses dados são verdadeiros, né? E nós vamos tirar uma conclusão em cima do resultado desses dados, né? Da conclusão que foi tirada desses dados aqui. Então, falou que as mulheres que não são casadas, elas tendem a ser mais não conservadoras, e as mulheres que são casadas, elas tendem a ser mais conservadoras, e que a família está mais atrelada ao conservadorismo, que as famílias, elas estão mais ligadas à religião, à igreja, e esses são os conservadores, e os não conservadores, eles estão mais distantes da igreja. E logo no começo do texto ele coloca que a família é um grupo forte, a igreja é um grupo forte, e são grupos, vamos dizer assim, de propriedade privadas e não estatais, né? Então, se a gente for pensar de um lado assim, separado, como se o Estado fosse alguma coisa, independente da família, independente da igreja, da religião, né? E como se família e religião fosse algo que pudesse atrapalhar o Estado em si, né? Porque daí o Estado não consegue manipular tanto as pessoas pelo fato de ter um núcleo forte, né? Sendo uma família e sendo uma religião.
Eu acho que, assim, para tentar ser mais objetivo, é isso aí. Eu gostaria de ouvir vocês. Ficou muito claro essa ligação da força do Estado, né, em destruir a família, né, e a tradição, a sociedade, porque é o povo, né? São as pessoas que vão equilibrar essa disputa de forças. Né? Então, quanto mais fraco seja as instituições sociais, como a igreja, como as entidades, né, sociais sobre o casamento, a família, maior a oportunidade do Estado entrar nessa área, ou aumentar a força do Estado. Tá? E nós estamos vendo nos dias de hoje acontecer exatamente isso. Né? As famílias deixando a igreja, as famílias deixando também instituições sociais, né? E o Estado colocando o pé nesse lugar. Né? O Estado ainda não abriu igreja, mas daqui a pouco vai querer abrir uma igreja. Mas a explicação, o ponto aqui do Mises é muito importante e nos faz entender aonde é que nós temos que colocar a nossa força, aonde é que nós temos que, como se diz, contribuir para que haja um equilíbrio maior nessa disputa aí de forças, né? É isso aí. Eu gostaria de comentar um pouquinho que eu vi isso muito na prática lá nos Estados Unidos. O estado do Texas é um estado, acho que, mais conservador dos Estados Unidos, né? Dizem, pelo menos é o que dizem. E eu vi isso de perto, porque, assim, eu andei muito por lá e eu vi todas as famílias que eu encontrei lá, brasileiras, todos eram ligados a uma igreja, todos. E, assim, todas as dificuldades que eles tiveram quando chegaram lá para morar, quem deu apoio não foi o Estado, foi a igreja. Então, assim, tudo que eles precisam, tudo, a igreja que eles participam ajudam. Até emprego, até trabalho, a igreja não é o Estado. Ninguém recorre ao Estado para pedir um cargo público, não. É tudo dentro do privado, né? E muita igreja, assim, né? Não é o catolicismo, né? Eles são, como é que chama? Esse agora o nome da religião deles lá, que é mais protestante. Eles são protestantes. Enfim, e é muito legal, é muito legal. A família é muito fortalecida, com bastante filhos, 2, 3 filhos. É muito legal, é gostoso ver. Eu voltei de lá com uma outra mentalidade, com outra cabeça do que eu pensava sobre família, sabe? Se eu pudesse ter feito essa viagem há muitos anos atrás, eu perdi muitos anos de vida por não ver de perto, porque quando a gente não vê de perto, a gente não acredita, né? A gente mora num país que é complicado, né? A gente tem aqui um monte de fatores que atrapalham, né? A família é massacrada, né? Então, eu acredito que quando a gente vê de perto isso, né? A gente vê de perto que isso que é a família mesmo, que é o que funciona, e lógico, né? O Estado só atrapalha, né? Então, duas visões, né? Uma que a família é a base e dois, que o Estado é o problema, né? Então, é muito gostoso ver de perto. E, assim, lendo esse texto, eu lembrei muito disso aí, de muita coisa que eu vi lá. E, então, é isso aí. Queria dar essa contribuição. Vale a observação de que o Estado se deu conta disso e utiliza a igreja, a religião, para os objetivos dele. Eu exemplifico o que está acontecendo com a Inglaterra, por exemplo, que também eu vivi lá e tem esse conceito, né? Na verdade, o conceito inglês que foi para os Estados Unidos, que
que eles levaram para os Estados Unidos. Hoje está muito precário, porque a religião muçulmana ela está sendo administrada pelo Estado. O Estado é a religião, né? E isso faz com que se destrua o lado opositor, que é o lado de família, né? Conceitualmente, a sociedade seria só a família, né? O Estado ele aparece para comunizar algumas necessidades da família, né? O correto, quando começou a formação dos países ou das etnias, né? Isso estou falando talvez 15 milhões de anos atrás, não sei, 10 milhões, 5, era somente a família. Quando começou a se desenvolver a população, né? Começou a se desenvolver a população, o que aconteceu é que apareceram as necessidades comuns. Então, por exemplo, se a gente olhar a família de hoje, as crianças, elas necessitam educação. Acontece que todas as crianças necessitam a educação. Por essa necessidade de agrupar, como se diz, necessidades, o Estado se colocou, né? E daí, como ele se pôs a prestar esse serviço para a sociedade, ele necessita de recursos. Criou o imposto. Não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, a religião, para nós, a gente conversando de religião, nós pensamos no cristianismo, qual seja a denominação, mas tem esse conceito de liberdade, está dentro dessa religião. Agora, se olhar o muçulmano, que é uma religião, né? Na verdade, alimentada pelo Estado, quer dizer, é um Estado, é uma religião que é um Estado. Então, é tremendamente prejudicial. Perde-se a liberdade, perde-se tudo, né? Você entrega tudo na mão do Estado. Então, a gente, quando fala em igreja, é bom que pensemos nas igrejas, nas denominações que são cristãs. Senão, essa leitura nossa pode não fazer muito sentido. Eu acho assim, que o senhor fez uma correlação que, para mim, ao meu ver, por exemplo, o Estado muçulmano, né, a religião muçulmana, eu acredito que o grande problema é assim, que eles querem que existam, eles querem, vamos dizer assim, serem a supremacia no mundo, né? Então, mas ao meu ver, não é que eles não são a família, porque eles são, a religião é a população que mais faz crescer filhos, né? E que eles se unem e de fato eles formam a família, só que eles não aceitam outras religiões e outras culturas, aí que eu acho que é o problema, essa é a minha visão, né? Posso estar completamente errado. Mas esse é a forma como eu enxergo. E aí eles entraram no Estado como outras religiões fizeram, né? Entrando na mídia, entrando em outros lugares, para ir manipulando as pessoas para levarem para onde, talvez por interesses mais pessoais e não através de religião, né? Então o mote que eles usam é os muçulmanos, a religião, e através da religião deles, eles querem difundir a religião deles no mundo inteiro e entraram no Estado, foram entrando como refugiados, vamos dizendo assim, foram aceitos, só que daí eles não aceitam a cultura de onde eles foram acolhidos e eles querem impor a cultura deles, né? Então, acho que
eu tenho uma visão talvez um pouco, não sei se foi, acho que o senhor falou mais de uma outra forma, mas assim, eu acho que nós temos que estar aqui para de fato ver várias verdades, várias formas de ver o mundo, a mesma coisa de formas diferentes, conseguirmos fazer esses cortes. E de fato, o que eu acho que tem aqui é que tem que ter o respeito, né? Por isso que eu acredito que muitas pessoas não aceitam tanto essa religião, porque quando as pessoas querem impor uma verdade como aquela verdade sendo a suprema e absoluta, deixa de ser, aí eles tiram a liberdade, que é o termo que o senhor usou, né, de fato. Eles tiram a liberdade por não respeitar as outras verdades. Eles não aceitam essa diversidade, né? Eu acho que é isso. Agora eu queria ouvir a Thaís também, né? Sem som. Você está sem som. Estava desligada. Agora tá. Uma coisa que chamou esse texto aqui a atenção, eu fui lembrando da minha infância, porque eu nasci e cresci no bairro Vila Resende, e ali era muito unido ali, os vizinhos, e tinha muito assim, de vizinho batizar o filho dali de alguém ali, porque era muito vizinho. Então, eu cresci no meio disso, onde tinha a festa, era no quarteirão, fazia-se uma festa com todo mundo ali, as festas para comemorar um dia de santo, novena, então tinha muito disso, e me remeteu, logo quando minha mãe mudou de bairro, que ela foi morar num apartamento, ela falou assim, eu não conheço ninguém, se precisa de uma xícara de açúcar. Eu falei, mãe, não tem vizinho, porque eles estão trabalhando, eles não param em casa, não tem nem uma que ninguém quase se cumprimenta, se encontra. E não tem, porque eles é diferente da lá quando vivia na Vila Resende, onde as mulheres cuidavam dos filhos da casa e os homens saíam trabalhar. Então, as mulheres estavam sempre tricotando ali. E hoje hoje ela muda para um outro bairro que ela não conhece ninguém, formado por outras pessoas mais jovens, totalmente diferentes, com costumes diferentes, com vidas, rotinas diferentes. Falei para ela, mas o que você quer fazer com o vizinho? Ela falou assim, conversar, bater um papo. Eu falei, esquece. Não, e foi se perdendo isso, e eu percebo aqui, pela onde eu também moro, as pessoas nem oi mais se cumprimentam, ele fala que você cada vez mais ficar isolado, né, vai se isolando. Então, remeteu muito à minha infância, de que eu sinto uma discrepância muito alta de como era a sociedade antes, os vizinhos, o bairro de hoje, de como que é. É muito diferente. Infelizmente. A Vila Resende era como fosse outra cidade. Outra cidade, exatamente. A rivalidade entre a cidade, entre a cidade e Vila Resende. Eu fui algumas vezes no clube lá, então eu ia de bonde. Tem vezes que eu voltei correndo, com a turma correndo atrás de mim. Né? Tinha que cruzar a ponte. Cruzou a ponte e morria a rivalidade. Né? É muito interessante isso. Mas eu vou fazer um comentário voltando na nossa leitura. Né? A igreja, a religião, é a instituição, digamos assim, mais forte na família contra o Estado. É a religião. Quando apareceu essa religião, foi para isso, foi para combater o Estado. O muçulmano pôs na fé deles, na estrutura da religião, o Estado dentro. Hoje, eles têm muitos filhos, porque é uma estratégia para destruir as outras sociedades. Né? É como o rato, põe 3 ratos, daqui a pouco tem 50, daqui a pouco tem 2.000, e vai tomando conta do lugar. Porém, os filhos não têm o conceito como nós temos. Claro, a mãe amamenta, tem aquele amor, porém o Estado está lá dentro. O Estado está dentro da família. Se o Estado
falar não tenha mais filho, eles não têm mais filho. Não é uma decisão de família, os filhos. Pelo menos até onde eu percebo, até onde eu ouvi. Né? Se a gente estudar essa época, o anterior a essa época, os feudos, era justamente o que se opunha ao feudo. A dominação do rei, a dominação do Estado. Né? O rei era o Estado. São as famílias. Né? A criação das famílias, porque tinha uma certa liberdade. Então, essa briga do totalitarismo dominar a sociedade está sempre ligada a atacar primeiro a igreja e a família. No momento que destrói a família, ele tem pleno poder de tudo, porque todos os serviços que a família deveria estar prestando foi delegada para o Estado prestar. Né? Saúde, segurança, né? Educação, são obrigações da família. E passou-se para o Estado. No momento que você destrói a família, o Estado já tem o poder. Ele já está com o poder na mão. Ele está dominando tudo. Né? Tudo. Isso foi... Terceirizou a responsabilidade, né? Foi a razão de ter aparecido essa religião. Ou essa... Não é nem religião, é uma coisa de Estado mesmo, é mais do que religião, né? Então, é onde ela conseguiu o poder. Ela conseguiu o poder lá, ela está tentando levar isso para o resto do mundo. Sempre foi do homem querer dominar o mundo, né? E eles querem dominar o mundo com essa estratégia. Né? E está dando certo, né? A Inglaterra está cheia de problema, a França está cheia de problema, né? Que a gente sabe, a gente conhece. Eu tenho cunhada que mora lá na Europa, né? E eu morei na Inglaterra. Então, quando eu morei na Inglaterra, eu senti o que... Vou fazer um comentário, seu Mário. São Paulo também. Depois eu falo. São Paulo também. Você anda em São Paulo, entra no shopping, né? Pelo menos 8%, 10% das pessoas circulando estão obedientes à Sharia. Né? Estão com as mulheres com capuz, os homens da maneira deles, né? Entendeu? É a estratégia, a quantidade de filhos é a estratégia de dominar um país, dominar uma outra cultura. Né? Só reafirmando do que o Gustavo disse, né? Desculpe. Vamos para o próximo. Só para finalizar desse texto aqui, um outro ponto que eu achei interessante, que as pessoas que não são conservadoras acreditam que o Estado não gasta tanto quanto as pessoas que são conservadoras acham que o Estado, fazendo um comparativo, as conservadoras acham que o Estado está gastando demais, e as não conservadoras acham que o Estado não está gastando muito, tá bom? Está gastando pouco, querem que o Estado gaste mais, querem que o Estado tenha mais poder. Porque para eles, ao meu ver, essa questão tem uma relação grande com a responsabilidade, que eles terceirizam a responsabilidade. Então, já que a responsabilidade é do Estado, então eles têm que gastar para prover as oportunidades de emprego, para prover os Bolsas Famílias da vida, para trazer os direitos, né? Para ceder os direitos para a população. E aí as pessoas que são da família, as pessoas que são mais conservadoras, elas entendem que a responsabilidade é delas e que o Estado tem que ser menor. Eu acredito que é isso daí, para resumir. Acho Perfeito. Que todos nós concordamos, é exatamente isso. Perfeito, Gu. Agora, quem terminou de ler só fazer um comentário rápido para finalizar. Faz o comentário, daí a Thaís começa a ler o próximo. Tá. Só fazer um comentário, seu Mário. É perfeito, foi muito bacana isso que o senhor explicou. É muito grave esse negócio dos muçulmanos aí e tal. Não sei se vocês sabem, mas São Paulo, eu quis dizer o Estado, tá? Eu vi nas duas biorritmo que eu treino aqui, já as mulheres não sei nem se pode ir, né, na academia, não, de
mulher, né? De burca. As mulheres de burca lá. E eu tirei foto no Pão de Açúcar. Eu falei, cara, não é possível, velho. Tô vendo aqui, isso aqui. Eu tirei foto, eu posto no grupo depois. Uma mulher uma senhora toda fechada lá no Pão de Açúcar. E o governador do estado aprovou uma lei Friendly Muslim, tá? Então, São Paulo agora é Friendly Muslim. Então, tudo agora, hotel, tudo tem que ter coisa para muçulmano, tá? Isso aí foi obra do nosso governador. Então, open your eyes, wake up. Let's go. É terrível isso daí. É assim que começa, né? Põe um pé, depois põe outro pé, daqui a pouco põe a mão, outra mão e vai crescendo. Perigosíssimo não. Estamos nesse caminho já aqui, infelizmente. Se não houver um levante da população, como está acontecendo na Inglaterra agora, isso vai caminhar. Vai crescer. Exatamente. Daqui a pouco a Thaís tem que estar de burca, né? Chicotada, hein, tá? Chicotada, hein, ó. É que nem o Rafa falou, se a gente não abrir os olhos, já está aqui em Piracicaba. Já está aqui em Piracicaba. Sem dúvida. Né? E essa lei que o Rafa está trazendo, veja só, quem sabe dessa. Eu sou uma das pessoas que não estava sabendo já dessa nova lei, nos hotéis que tem que ter. Então, assim, tá tudo por baixo do pano. Não está por tá aí. É que, sabe, quando a gente tá com uma mentalidade de paixão política. Que a gente tá assim, né? E não aí, quando as coisas. Ninguém tá dando o devido valor a certas coisas que são graves. As pessoas não estão acordando, não. É porque é o político do queridinho meu. Então a gente precisa acordar, porque senão a batata já tá assando, né? Eu posto no grupo depois. Tá. Vamos lá, Thaís. Mises e a família. Mises e a família. É do site Mises Brasil, publicado por Lew Rockwell, 23 de dezembro de 2020. O escritor, poeta e filósofo G.K. Chesterton dizia que a família era uma instituição anarquista. Com isso, ele queria dizer que não é necessário nenhum decreto do Estado para que ela venha a existir. Sua existência flui naturalmente de realidade constantes da natureza do homem, sua forma sendo aperfeiçoada pelo desenvolvimento de normas sexuais e pelo avanço da civilização. Essa observação é consistente com uma brilhante discussão sobre a família feita por Ludwig von Mises, em sua magistral obra Socialismo, publicada em 1922, porque Mises abordou a família e o casamento em um livro de economia que resultava, o socialismo, ele está fazendo um questionamento, né? Quer dizer, que se essa obra tinha o poder de refutar o socialismo. Ele entendeu, ao contrário de muitos economistas de hoje, que os opositores de uma sociedade livre e voluntária têm um projeto amplo que geralmente começa com um ataque a essa mais do que crucial instituição burguesa. Ele está dizendo aqui que a família é uma instituição burguesa. Propostas para transformar as relações entre os sexos há muito vêm de mãos dadas com planos para a socialização dos meios de produção. Observa, Mises, o casamento deve desaparecer junto com a propriedade privada. O socialismo promete não apenas o bem-estar, riqueza para todos, mas também a felicidade universal no amor. Mises observou que o livro de August Bebel, alemão fundador do Partido da Social-Democracia Alemã, Woman Under Socialism, um canto de glória ao amor livre, publicado em 1892, foi o tratado esquerdista mais lido de sua época. Esse elo entre socialismo e promiscuidade tinha uma proposta tática. Se você não acreditasse no engodo de uma terra prometida, onde a prosperidade surgiria magicamente,
então você ao menos podia ter a esperança de que haveria uma libertação do jugo da maturidade e da responsabilidade sexual. Os socialistas propunham um mundo no qual não haveria impedimentos sociais ao ilimitado prazer pessoal, com a família e a monogamia sendo os primeiros obstáculos a serem derrubados. Esse plano funcionaria? Sem chance, disse Mises. O programa socialista para o amor livre é tão impossível quanto o programa para a economia. Ambos vão contra as restrições inerentes ao mundo real. A família, assim como a estrutura da economia de mercado, não é um produto de políticas, é um produto de associação voluntária, tornada necessária por realidades biológicas e sociais. O capitalismo reforçou o casamento e a família porque é um arranjo que depende do consentimento e do voluntarismo em todas as relações sociais. Assim, tanto a família quanto o capitalismo compartilham as mesmas fundações institucionais e éticas. O próprio Karl Marx reconhecia isso. No segundo capítulo de O Manifesto Comunista, Marx admite que a abolição da família, uma instituição burguesa, embora fosse um tópico espinhoso, era crucial para o triunfo do socialismo. Segundo ele, os oponentes dessa ideia são incapazes de entender um fato crucial sobre a família. Abre aspas, sobre quais fundamentos se assenta a família atual? A família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado, em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente na burguesia, fecha aspas, afirma Marx. Abolir a família seria relativamente fácil tão logo a propriedade da burguesia fosse abolida. A família burguesa será naturalmente eliminada com o eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital, disse Marx. Ao abolir essas fundações, os socialistas iriam substituir uma sociedade baseada nos contratos voluntários por uma baseada na violência. O resultado, é claro, seria o total colapso social, mas esta era exatamente a intenção. Quando os socialistas fabianos Sidney e Beatrice Webb viajaram para a União Soviética, uma década após o lançamento do livro de Mises, eles relataram uma realidade diferente da do livro de Mises. Segundo eles, as mulheres soviéticas, liberadas do jugo da família e do casamento, viviam vidas felizes e realizadas. É claro que tudo não passava de uma fantasia tão grande, na realidade, uma mentira escabrosa. Quando suas alegações de que a sociedade soviética estava se tornando a mais próspera da história, mas o fato é de que tal fantasia não apenas perdurou no imaginário, como se mantém até hoje. Atualmente, nenhum intelectual mentalmente são defende o total socialismo econômico. No entanto, uma versão mais diluída do programa socialista para a família é o que está por trás de várias das políticas sociais mais afamadas mundo afora. Essa agenda anda de mãos dadas com a restrição da economia de mercado em outras áreas. Não é nenhuma coincidência que a ascensão do amor livre tenha acompanhado a ascensão e o completo desenvolvimento do Estado assistencialista. A ideia da emancipação da necessidade de trabalhar e de poupar e de investir, e da emancipação de nossa natureza sexual, tem origem em um mesmo impulso ideológico: superar as realidades estabelecidas pela natureza. Como resultado, a família sofreu e entrou em declínio, exatamente como Mises previu que aconteceria. Embora os defensores da família e os proponentes do capitalismo devessem estar unidos em um único programa político,
visando a esmagar o Estado intervencionista, eles tipicamente não estão. Os defensores da família, mesmo conservadores, frequentemente condenam o capitalismo como sendo uma força alienadora e defendem políticas insensatas, como tarifas de importação para proteger a indústria nacional, programa de cunho nacionalista, desvalorização cambiais, o que retira poder de compra da família, e programas de renda mínima para pessoas casadas, o que desestimula a busca pelo sustento próprio. Ao mesmo tempo, muitos dos adeptos da livre iniciativa tendem a demonstrar pouco interesse em relação às genuínas preocupações dos defensores da família. E ambos não parecem interessados nos ataques radicais à liberdade e à família, impingindo por políticas governamentais, como leis que proíbem o trabalho infantil, ou que prolonga a adolescência improdutiva e atrasa o surgimento de adultos responsáveis. A lei da obrigatoriedade de se colocar os filhos em escola, cujos currículos são estipulados pelo governo e fazem um profundo estrago. Seguridade social, e desestimula a necessidade imperativa da poupança e arrebenta laços familiares, e altos impostos que afetam a renda disponível da família. Na visão de Mises, essa cisão é deletéria. Não é nenhum acidente que a proposta de se tratar homens e mulheres como sendo radicalmente iguais, de ter o Estado regulando as relações sexuais e de colocar crianças em creches e escolas públicas e de garantir que filhos e pais permaneçam quase que desconhecidos uns para os outros, tenha se originado com Platão, que em nada se importava com a liberdade. Também não é nenhum acidente que essas mesmas propostas hoje em dia sejam defendidas por pessoas que não têm a mínima consideração pela família e pelas leis econômicas. Este artigo foi originalmente publicado em lewrockwell.com e o site que nós estamos lendo aqui é do Mises Brasil. Então, esse texto de Mises e a família de 23 de dezembro de 2020 foi bem interessante e o que eu achei bem curioso é que ele fala dessa intervenção do Estado, né, na família e como tudo mudou em relação da forma como nós fomos criados e o que nós estamos vivendo hoje. Eu vou fazer duas pontuações aqui que eu achei bem interessante, que ele fala uma época aqui que eles propõem, né, que o socialismo vai trazer direitos iguais, que todo mundo vai viver na riqueza, que todo mundo vai ter tudo do bom e do melhor, e que as pessoas que não estão presas, né, que não são monogâmicas, vão ter uma vida muito melhor, que elas vão poder se relacionar com outras pessoas e isso não vai trazer nenhuma consequência. Mas, na verdade, a consequência é que ninguém tem vínculo com ninguém e ninguém defende ninguém. Fica tudo a Deus dará, né? O que é aquela música da vila lá, esqueci o nome dele, é Camarão que dorme, a onda leve. Então a pessoa fica ali, o Estado que vai definindo o que cada um vai fazer, de acordo com como for a maré, a gente vai tocando, né? Se fizer sol, muito que bom, se não fizer também tá bom, mas na realidade não é bem assim, né? Então a gente sabe que a gente tem que ter as definições aí para a gente seguir os projetos de vida. E ele falando isso, que tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, ele faz uma analogia com um mundo lindo, maravilhoso, e eu lembrei muito do Neverland, né? Que agora nós estamos num momento que está passando muito aquele filme do Michael Jackson, e eles faziam muito essa relação com ele, que ele queria criar um lugar maravilhoso, que Neverland está atrelado com assim, que as pessoas não crescem, e está atrelado também que tem a liberdade para fazer o que quiser, né? Só que assim, quem faz o que quer, quem fala o que quer, acaba muitas vezes ouvindo o que não quer, né? Então, quando não se tem responsabilidade, a gente tem
as consequências e muitas vezes as pessoas não gostam das consequências dos não responsáveis. Manifesto do nada na Terra do Nunca, é isso aí. Terra do Nunca em inglês que seria o Neverland, né? Você acabou de falar que o título do livro do Lobão, esse livro eu li, em 2013, muito legal. E ele fala aqui, que dentro do que você está falando, Gu, o Brasil Peter Pan, que se recusa a crescer. Aí eu terceirizo a responsabilidade, né? Exatamente. Terceiriza a responsabilidade, mas quer os seus direitos garantidos, né? Ah, sim, isso sim, e bato no peito. E vai chegar uma hora que não vai dar para garantir os direitos de todos, porque todo mundo não vai querer deixar de fazer, porque ninguém vai fazer por. Não vai ser um que vai fazer por 10, por 100, por 1000, né? Acaba sendo insustentável. Vamos ver até quando que vai, quantas pessoas vão continuar acreditando nisso, que ninguém precisa trabalhar e que é só para o governo imprimir mais dinheiro lá e todo mundo vai ter mais dinheiro. Não sabe o que é inflação, não sabe o que é imposto, mas esse é assunto para outro momento. Vamos para frente. O que vocês viram no texto aí que vocês gostariam de comentar? Aí, fazendo esse comentário, daí a gente encerra. Então, eu achei interessante, né, que ele cita, né, Marx nesse texto, né, e que é né, que ele diz que era a família, a instituição burguesa, né, e, enfim, eles já têm esse projeto de destruição familiar há muito tempo, né, não é de hoje, né, eu vejo que no Brasil, essa intervenção estatal, ela já é antiga, né, não sei se o seu Mário pode falar com mais propriedade, que tem um pouco mais de história que a gente, mas acho que o varguismo, né, que a gente tem, né, o Getúlio Vargas colocou, né, acho que foi o que começou a colocar o Estado como principal peça do desenvolvimento no Brasil, e desde lá a gente vem, né, desde 30, né, Vargas entrou, né, 30, e 1930, e de lá para cá o Estado vem dominando, né, a gente, tudo é do Estado, né, e como dizia Lenin, né, lá atrás, Lenin, o Trotsky, né, tudo no Estado, nada fora, não, desculpa, o italiano, não é o... É o Duce. Hã? O Duce. Duchin. É o Duce, que foi o governador da Itália na Segunda Guerra Mundial. Isso, Qual que é a frase? Mussolini. Era Mussolini. Mussolini, Duce. O Duce. Duchin. Duce. Isso. Né, tudo no Estado, nada fora do Estado, e, enfim. Hitler Né, fez a mesma coisa. Hitler fez a mesma coisa. Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Nada contra o Estado. Então, assim, isso é o que a gente vem, né, essa é a mentalidade, e isso virou mentalidade no brasileiro. Você fala de uma privatização, você fala o povo é totalmente, quer o Estado ali como paizão, né? Então, eles foram eficazes no doutrinamento da população. Então, desde antes não é, quem você mencionou aí, o Vargas, desde antes de Vargas. Talvez um dia a gente possa fazer uma coisa, eu tenho em algum lugar escrito, um estudo, um comentário sobre todas as constituições do Brasil, desde a de 1889 de Dom Pedro, que na verdade foi a mais democrática, foi a primeira que era um imperador, né? E como veio até a dissolução por Vargas da Constituição, depois a adesão a uma nova Constituição, até a de 88, que é a que nós temos hoje. Quer dizer, o cunho
como se diz, não democrático que tem a Constituição. Tiveram todas essas constituições. Sim. Ela já foi criada assim. Ela foi criada para alimentar a corrupção, foi criada para o Estado. Sempre para o Estado, né? Sempre que a corrupção, ela vem do Estado grande, né? Da onde origina a corrupção? Ela é do Estado grande. Quanto maior o Estado, mais dinheiro, né? Então, só para finalizar, a minha ideia, meu comentário, é que o Estado é um monstro, então ele só cresce, né? Quanto mais se alimenta, mais ele cresce. E nós chegamos ao ponto, né, que os filhos não são mais a gente, né? O Estado, então, é o Estado que define se você vacina, se você não vacinar, você vai preso, quer dizer, enfim, aí chegou... Ele tutora a nossa vida, os nossos filhos, ele tutora. Margaret Thatcher disse uma expressão que eu ouvi lá na Inglaterra, porque eu morei lá nessa época, né, em 91, ela diz: quanto maior o Estado, mais pobre é a nação, o povo. Quanto maior o Estado, mais pobre é o povo. Sim. Ela diz: o Estado não produz, só consome o que o povo faz. O Estado não produz nada, não produz riqueza. Quem produz riqueza é a população, né? São as pessoas. Né? E é um fato. Nós vivemos esse fato. Afeta totalmente a família, né? As famílias. Nós vivemos esse fato. Sim. Vocês viram aquela família que está sendo processada porque as crianças são do homeschooling? É um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, você não pode educar seu filho. Você não pode educar seu filho. Não pode ensinar ele língua. Tem que ser o Estado. Tem que ser o Estado. Absurdo, né? Então, é um ataque à família, né? É a família sendo atacada o tempo todo. Lamentavelmente. Nós vamos ler mais um? Thaís, quer fazer algum comentário aí do texto? Não, acho que porque estava vendo aí acho que para mim tá tranquilo, eu vou participar aqui desse último aí, tranquilo. Tá, então acho que pode encerrar a gravação e aí a gente já faz um comentário final aí.